O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que ainda não há uma data definida para o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao Brasil. Ele vai voltar como guerreiro de oposição e de cabeça nas campanhas para a prefeitura, ponderou o parlamentar. Para o deputado, seu pai ele é o único capaz de agregar nomes da direita em um mesmo projeto, citando a eleição de Tarcísio Freitas ao governo de São Paulo. Segundo o deputado, tentam jogar Bolsonaro para baixo do tapete, mas ele continua sendo um grande líder da direita, acrescentou o Eduardo. Ele também disse não ter razão para que o ex-presidente se torne inelegível ou seja preso. E o deputado disse ainda acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve continuar à frente do Palácio do Planalto até 2026. Na visão do parlamentar, o atual governo estaria destruindo a economia, o que pode pesar para a reputação do mandatário. Edivaldo. Eu acho tanta coisa também, né? Mas, enfim, o Bolsonaro é fato, né? Ele fugiu do Brasil lá no final de dezembro, devia ter ficado aqui. Acho que até os bolsonaristas, tanto a direita quanto a esquerda, no próprio partido, reconhecem que esse distanciamento dele das bases nesse período criou um hiato. Mas acreditar-se quando ele vai voltar, a cada dia, a cada semana, a família dele, especialmente o Flávio, divulga datas que ele vai voltar. E vai sediando, né? E, naturalmente, há um capital político que o Bolsonaro deve explorar. Já há uma mobilização com relação aos preparativos para as eleições de 2024. Ela tem sua importância enorme, né, na definição das candidaturas de 2026. Você que está nos ouvindo assim, fala, hoje está em 2026, o presidente começou a exercitar o mandato agora e já estão pensando em 2026. É assim que é na política, lamentavelmente. Então, a própria posição do União Brasil hoje, que estava nessa confusão aí com a fusão com o PP, não aconteceu, e o União Brasil vai se concentrar nas eleições de 2024, né, fazer vereadores e prefeitos. Vamos esperar, né? Espero que Bolsonaro venha, enfrente os problemas de cabeça erguida aqui dentro do Brasil, que se esperaria de um líder, né? Foi o que fez Lula. Lula acabou sendo preso, foi 581 dias preso lá, foi lá, respondeu. Não vou entrar no mérito a respeito se cometeu erros ou não, se a justiça cometeu ou não. Espero-se que o Bolsonaro cumpra esse mesmo ritual. Caso, deixar claro, numa eventualidade da justiça entender que ele deva pagar pelos seus crimes, se houve algum crime, que se aplique a legislação, que se aplique a lei, que ele cumpra a lei. Então, que ele volte ao país, siga como um líder que se transformou ao longo de 4 anos, e aí vamos testar essa popularidade dele. Acho que ele tem que vir para o Brasil e testar. Daqueles 58 milhões de votos, o que sobrou de capital político, né? E acredito que a direita, já conversamos muitas vezes a respeito disso, a direita encontrou um certo líder, né? Esse líder tem que ser testado na prática agora e nos próximos anos vai ser testado. E que o partido comece a encontrar, que seja o PL ou não, mas que ele encontre um partido de DNA de direito, de fato, que a direita ainda não tem um partido, né? O Celestino pode concordar ou não comigo com relação a isso, com relação ao partido. Como é que chamava o partido? Tentou ser feito? Aliança Brasil. Aliança Brasil, não sei se isso vai ser desenterrado, se vai seguir com isso, mas sempre torcemos, eu posso ficar sempre aqui os meus comentários, né? Em nome da democracia, da pacificação e da harmonia, sempre. Nesse ambiente a gente pode discutir, quebrar o pau, mas sempre com respeito à Constituição, com respeito às leis e dentro dos limites democráticos. Celestino. É filho, né? O Eduardo Bolsonaro, além de deputado federal, é filho do presidente, sabe dos bastidores da política, muito mais do que a gente aqui, meros mortais, comentando a respeito. A respeito da queda do Lula, não é só o Eduardo Bolsonaro que fala a respeito de um acordo entre Alckmin e STF, né, porque é o sonho do Alckmin ser presidente do Brasil, e o Lula só foi presidente do Brasil mediante um vice, né, limpinho como o Alckmin, um democrata, um verdadeiro populista. E o Lula
ele continua condenado, viu, Edivaldo? Ele foi solto por uma decisão monocrática ninguém falou do nada STF, diferente disso, do ministro deixa do claro. STF. Ninguém falou nada com relação a isso. Não estou discordando da sua fala, só estou citando não, você. mas essa é a impressão que tem que você deixa que eu estou dizendo que o cara é inocente. O Fachin só mudou o CEP, né? Delegou que Curitiba não tinha competência para isso. E o processo ainda corre, a gente não sabe como que vai ser, e talvez o Eduardo tenha essa informação. O presidente Bolsonaro é o líder da direita, né? Quando ele fala do Tarcísio, o Tarcísio foi criado pelo presidente Bolsonaro, ninguém conhecia o Tarcísio quando foi ministro da Dilma, por exemplo, no mesmo cargo, no mesmo ministério que ele ocupou com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro fez o Tarcísio governador de São Paulo. O presidente Bolsonaro tem uma liderança, e isso vai ficar constatado quando ele vier ao Brasil, como está sendo lá nos Estados Unidos. Qualquer evento que ele vai, tem muita gente, pessoal no condomínio importunando ele, tirando foto em todos os eventos que ele vai do conservadorismo. Eu acho que vai ter problema no aeroporto, vai ter que ter uma segurança reforçada, porque o pessoal está com saudade, e nisso o Edivaldo tem razão. O presidente Bolsonaro não precisava ter voltado antes, ele vai voltar na época certa, no dia certo. Ele tem que deixar o Lula governar, como está deixando, né, nesses 85 dias aí, um desastre total por enquanto. Até agora não fez nada, inclusive teve um anúncio hoje da equipe econômica, a gente não viu nada no mercado econômico a respeito disso, a não ser só esperança, né, de que dias melhores virão. Então, eu acho que 2024 vai ser um ano fundamental para a direita. A direita, eu acredito que vai fazer muitos prefeitos, né, de mais de 3.000 municípios aí que tem no Brasil, mais de 5.000 municípios que tem no Brasil, né? Eu acho que a direita vai fazer muito mais a metade, e eu acho que em 2026, se ele tiver elegível, ele vai fazer diferença e, com certeza, vai para o segundo turno com alguém que a esquerda vai escolher ainda. Gilmar, saudades ou pode ser uma contenção de despesa o Bolsonaro voltar? Gilmar, só falando, o Lula está deixando o Bolsonaro, o Bolsonaro está deixando o Lula governar? Sério mesmo, é isso? Bom, é o que eu... Né? Nossa, para responder isso? Que poder que tem Bolsonaro aí. Você não entendeu. Não, deixando governar, não. Não, porque se ele vem aqui, ele vai ser protagonista. Então deixa o cara governar. Só corrigindo aqui. É o democrata. Demonizaram, vocês da direita demonizaram o Alckmin. Não, é um cara democrata. Mas demonizaram o Alckmin e já transformaram ele em herói. Não, ninguém... Já transformaram ele em herói. Vamos deixar o Gilmar falar. Isso é pauta. Isso foi pautado pela Kelly. Isso é um acordo. Foi pautado pela Kelly. Vamos deixar o Gilmar falar? Gilmar, claro. vamos lá. Olha, o que eu acredito que quem vai, para grande líder da direita, aquele negócio todo, é verdade que foi o Bolsonaro que acabou, na verdade não foi o Bolsonaro que elegeu aí o Tarcísio, né? Claro que teve o prestígio do Bolsonaro, mas quem vai puxar o tapete do Bolsonaro vai ser o Tarcísio, pode ter certeza disso. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou de ser um grande líder quando ele simplesmente, 2 dias antes de acabar o governo dele, ele pegou um avião da FAB e viajou para outro país. Não é isso? Então, se ele estivesse hoje no Brasil, ele poderia estar visitando municípios, preparando os partidos para as próximas eleições. Eu não tenho dúvida que seria, sim, uma grande liderança. Mas como ele fugiu do país, ele fugiu do país. Ele voltava semana passada, voltava há um mês atrás, talvez volta semana que vem. Na verdade, o filho dele, se ele fosse meu pai, eu também estaria falando o mesmo que foi o Eduardo que falou isso, né? Eduardo. Então é uma maneira de se manter. Muita gente que foi de frente aos quartéis achando que o país teria um comunismo, tem gente ainda falando que estão tentando implantar o socialismo. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Tanto é que pessoas que anteriormente votaram no Alckmin hoje estão com o Bolsonaro, porque acreditava que o Lula seria um bicho-papão. Então, vão passar-se os dias, o ano que vem. Isso tudo que foi comentado aqui, que vai fazer um monte de prefeito, não acredito, porque o próprio PL está liberando em torno de 30 deputados para que componha a base aliada do presidente Lula, inclusive acertando cargos e alguns escalões aí do governo. Então, política é aquilo que a gente sempre fala.
Você olha lá fora, a nuvem está do jeito, no outro dia está de outra forma. Então, o ex-presidente Bolsonaro, pelo medo, todo mundo chamava ele de mito, e realmente foi um mito. Era mito que governava, era mito que era valentão, era mito que resolvia isso e aquilo, mas não passa de um grande fujão.